Deliver my soul from the sword, my darling from the power of the dog. Salva minha vida da espada. Livra o meu ser do ataque dos cães. E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao canal Retina Cinéfila. Estamos de volta e o tema de hoje promete muitas reflexões sobre uma questão importantíssima, a masculinidade. Mas, antes disso, ou ao longo do vídeo, não deixe de se inscrever no canal e curtir e compartilhar o vídeo, se você gostar do conteúdo que trouxemos hoje. Este canal é fruto da união de dois colegas universitários do curso de jornalismo. Dessa vez, a gente resolveu se debruçar sobre um filme bem recente, o mais novo vencedor do Oscar de melhor direção, The Power of the Dog, O Ataque dos Cães, da neozelandesa Jane Campion, apenas a terceira mulher na história a ganhar o prêmio da Academia como melhor diretora. Mas cuidado, este vídeo tem alguns spoilers da trama do filme que será abordado. Se você ainda não viu, recomendamos fortemente que você assista primeiro para depois conferir o vídeo. Sem mais delongas, prepare a retina. Baseado no livro lançado em 1967 pelo estadunidense Thomas Savage, The Power of the Dog se passa na década de 1920, no estado de Montana, oeste americano. Lá vivem os irmãos Phil e George em um rancho de criação de gado. A relação dos dois é modificada com o casamento de George e Rose, a dona de um restaurante frequentado por Phil e seu grupo de cowboys, e que tem um filho cujo comportamento vai na extrema contramão do jeito duro e cruel de Phil. A partir do relacionamento entre estes quatro personagens, temas como poder, inveja, ressentimento, idealização, sexualidade e masculinidade vêm à tona. Filmes que são estudos de personagens costumam focar bastante nas próprias pessoas que conduzem a história. Seja o protagonista de uma cinebiografia ou um grupo de amigos que precisam lidar com um desafio. No entanto, muitas vezes os personagens não são caracterizados apenas pelo que falam, mas também por aspectos visuais que a narrativa consegue mobilizar para transmitir certos atributos. O figurino, a decoração de um cenário ou uma música podem cumprir muito bem este papel. Porém, em Ataque dos Cães é notável a utilização de objetos para a construção da trama. Estes objetos e sua interação com os personagens dizem muito sobre o passado, os anseios, medos e lugares que cada um deles ocupa na história. Vamos mais longe. O filme de Jane Campion consegue objetificar a masculinidade. Mas aqui não se fala da objetificação no sentido comum, que torna um ser em item inanimado, mas da representação simbólica de um modo de ser. Não apenas simbólica, mas também indicial. Tomamos aqui, conscientemente, alguns conceitos da semiótica. O símbolo é um signo que representa ideias abstratas a partir de convenções culturais. Já o índice aponta para uma relação de continuidade com a realidade, podendo ser entendido como uma pista de algo anterior ou que está por vir. Ao longo do filme, diversos objetos são recorrentemente inseridos na trama, como símbolos ou índices das diversas masculinidades ou relações entre homens que povoam a película. Entender como estes objetos reforçam criticamente ou subvertem ações ou comportamentos considerados masculinos é fundamental para a compreensão de como as convenções do faroeste são ressignificadas em favor da ampliação da ideia do que é ser homem. O western, ou faroeste, é um gênero tipicamente americano, nascido da necessidade dos estadunidenses de criar um relato mítico acerca das origens do país, da guerra civil e da expansão para o oeste. Esse tipo de filme é repleto de arquétipos e tropos narrativos. E não apenas no nível do que é dito, mas também de que forma, ou seja, quais aspectos estilísticos e de linguagem são usados recorrentemente. Nesse sentido, o filme de Jane Campion se utiliza de vários elementos muito presentes no western.
Desde os enquadramentos de portas, no início, reproduzindo Raços de Ódio, de John Ford, até O Grande Pastoreio do Gado, fazendo alusão a Rio Vermelho, de Howard Hawks, passando ainda por lugares comuns, como a ferrovia e a figura da dona do saloon, parcialmente representada pela personagem de Kirsten Dunst. Todos estes aspectos da película remetem à construção histórica e cultural do faroeste como afirmador de um ideal de masculinidade, seja pela associação visual com grandes exemplares do gênero, visto como tipicamente masculino, seja por cenários ou processos que apontam para uma grandiosidade do homem americano. Não à toa, frases que questionam o papel social dos homens são frequentes no longa. I thought you liked rabbits. Yes, I do. But if I want to be a surgeon, I have to practice. Well, you're not to kill them in the house, Peter. No, I'm putting my foot down. Well, where'd a man be if he always did what his mother told him? For what kind of man would I be if I did not help my mother? If I did not save her? Flores são, comumente, relacionadas à delicadeza e fragilidade. Quando é apresentado para o público, Peter é exibido fazendo flores de papel, que talvez sejam ainda mais delicadas do que naturais, uma vez que são feitas com extrema destreza e através de um material que pode rasgar e amassar facilmente. A câmera foca na precisão com que o personagem as fabrica. Em plano médio, Peter é exposto com um arco-íris que invade o seu quarto e repousa no lado esquerdo de suas costas. O fenômeno parece indicar o comportamento que foge à heteronormatividade esperada no início do século XX. O objeto é, também, uma peça decorativa, que remete à antiga profissão de sua mãe, Rose, e uma época em que seu pai era vivo e eles eram aparentemente felizes. É também o que decora o túmulo do pai de Peter, conectando pai e filho. Remete ainda à própria relação de Rose e Peter, já que, após o casamento dela, o garoto pede para ficar com algumas das pétalas do buquê da mãe quando os dois vão se distanciar. Ou seja, as flores funcionam como um elo para aquelas pessoas, mas sua delicadeza é um indicativo da fragilidade da família a bordo. O pai se matou, o filho não se encaixa naquele mundo, e a mãe está prestes a ser atormentada pelo cunhado e se tornar uma alcoólatra. As flores são, então, confrontadas pela presença de Phil, que as destrói apenas como uma reafirmação de seu modo de agir, tentando queimar, simbolicamente, a masculinidade de Peter e a própria existência do garoto. Se as flores de papel são o primeiro ponto de atrito entre Phil e Peter, o pano de prato que o garoto usa quando serve as mesas no restaurante da mãe consolida a distinção entre os dois personagens. Peter explica que usa o pano para impedir que as gotas de vinho pinguem na roupa enquanto serve às mesas, mas tudo que Phil consegue ver é a delicadeza, o cuidado e a afirmação de vulnerabilidade que ele próprio não consegue exibir. Afinal, o cowboy é caracterizado como alguém rude, que não toma banho e não usa luva no manejo do gado. Ele não quer se mostrar sem o escudo que criou para si mesmo, e a desenvoltura de Peter ao usar o pano de prato literalmente como um escudo é o que perturba o dono do rancho. Como uma afirmação de sua masculinidade sobre a de Peter, Phil promove a humilhação pública do jovem com os comentários e as risadas durante o jantar. Mais tarde, o pano de prato volta, agora em George, indicando a princípio uma diferenciação entre ele e Phil e apontando também para uma aparente delicadeza do irmão mais novo e o uso que ele faz do acessório para conquistar Rose. Claro, o filme pouco a pouco trabalha em desconstruir também este personagem. Ataque dos Cães faz várias subversões de clichês do western, mas talvez a mais notável seja a ausência de violência física. Embora sob censura, os westerns clássicos abusavam de tiros, duelos e perseguições. O filme de Jane Campion vai na contramão ao apresentar um embate muito peculiar. Tudo começa quando George presenteia Rose com um piano.
Ela, que costumava tocar um instrumento como acompanhamento de filmes no cinema mudo, dispensa de forma sutil o presente, mas é praticamente forçada pelo marido a aceitar o piano. Se antes, no momento da conquista, George deu à audiência e a Rose um vislumbre de sensibilidade, a faceta dominadora e opressora do personagem aparece aqui, após a consumação do casamento, quando ele praticamente força a esposa a aceitar o piano e depois a tocá-lo no jantar, na presença dos pais, do governador e de sua esposa, como se a personagem não fosse uma companheira, mas sim um troféu valioso a ser exposto. Jane Campion objetifica a masculinidade ao longo de toda a película, mas não deixa de mostrar como a masculinidade tradicional objetifica não apenas a noção de feminilidade, mas as próprias mulheres. Mas antes da fatídica cena do jantar, há um prelúdio. Enquanto Rose ensaia com dificuldade uma melodia, Phil aparece e sorrateiramente toca o mesmo arranjo sem nenhum esforço no banjo que lhe serve de companheiro em alguns momentos do filme. É um duelo psicológico de instrumentos e imposição de poder. Tanto Rose quanto Phil têm uma relação visível com os respectivos instrumentos que tocam, mas apenas um deles ganha a batalha. E a melodia que marca o duelo não poderia ser mais acertada. A Marcha de Radetzky, composta em 1848 pelo compositor austríaco Johann Strauss, em honra a um militar que havia liderado uma investida de sucesso do exército austríaco na Itália. A trilha funciona, então, para Phil, literalmente como uma marcha de vitória. O momento também serve para demonstrar a dimensão dialética do personagem. Apesar da sensibilidade aguçada para reproduzir uma melodia em segundos, toda a força de Phil Burbank é usada para minar qualquer traço que aponte para a masculinidade que lhe é própria e que ele almeja tanto esconder. Nada mais coerente do que a briga central do filme ser um conflito indireto, mas talvez mais destruidor do que um tiroteio. Ao invés de armas, temos instrumentos musicais. Ao invés de balas, ouvimos música. E ao invés de ferimentos, uma sessão de humilhação. A mesma humilhação a qual Rose será exposta mais à frente, quando é dominada pelo sentimento de fracasso e não consegue tocar o que tanto havia treinado no jantar. Essa participação do piano imediatamente conecta o filme a outra obra consagrada da diretora, justamente o piano. Mas se no filme dos anos 90 o instrumento indica liberdade, expressividade, paixão, no novo trabalho da cineasta ele traz tão somente imposição, retração e frieza. O comportamento de Phil foi moldado com base nas lições de Bronco Henry. O personagem não aparece nenhuma vez no filme, afinal está morto, mas a sua presença é palpável. O homem vira um mito na boca de Phil, um exemplo a ser seguido. Contudo, é surpreendente notar que a relação dos dois é permeada por algo a mais do que aluno e mestre. Enquanto expressa uma postura inalcançável para o mundo, é em um momento de intimidade que Phil revela o lenço de seu mestre guardado entre suas roupas. Com um pedaço de tecido, toda a sua repressão sexual é extravasada. Não é o lenço que está com Phil, mas sim o próprio Bronco. O lenço se torna, então, um índice da presença do mentor do Sr. Burbank. Apesar de, assim como Peter, Phil fugir ao padrão de o que é ser homem para a sociedade da época, ele enterra seu segredo sob todas as outras camadas de indiferença, masculinidade, machismo e sexismo. Toda essa repressão também parece surtir, porém, um efeito colateral: o seu ódio ao feminino. Em seu artigo Masculinidade na História, a construção cultural da diferença entre os sexos, Sérgio Silva diz sobre essa construção da masculinidade e como a sociedade patriarcal passou a encarar traços ditos femininos ligados a homens como uma ameaça. Tais características vinham de um outro medo, o de se tornarem homossexuais. Dessa forma, a masculinidade e a virilidade passam a ser exaltadas como o indicador que diferencia homens de mulheres. No entanto, em Phil, essa aversão ao feminino parece ser algo mais visceral. Ele não apenas afasta, como tenta guiar Peter no mesmo caminho, assim como ele foi. O ódio direcionado a Rose é tanto um sentimento irracional como um reflexo do desejo de eliminar essa existência do seu dia a dia. Por outro lado, o lenço não é o único objeto que Phil maneja de forma íntima. A cela de Bronco Henry também personifica o homem para Phil. Aliás, o próprio Bronco aparece muito cedo no filme.
nos primeiros 4 minutos já há uma menção a seu nome, e é aos objetos que Phil recorre quando sente a falta de seu instrutor. A cela, em particular, é colocada em um lugar de destaque, junto a uma placa que indica a quem o objeto pertencia. É curioso os pequenos corações tomarem parte nesta placa, uma vez que, para a sociedade da época, seria algo que remeteria a algo feminino e não masculino. Portanto, o símbolo indica a relação que os personagens possuem entre si e também aprofunda um pouco o íntimo de Phil, indo além dessa postura rude e grosseira que ele tenta manter. Em determinado momento da trama, enquanto seu irmão e a esposa estão no quarto, ele vai até a cela e a toca de uma forma um tanto erótica. Novamente, assim como o lenço, é através desses itens que o cowboy transborda seu desejo sexual. Posteriormente na narrativa, Peter também chega a se sentar na cela, com o aval do próprio Phil. O que pode parecer algo corriqueiro, também demonstra tanto essa abertura que ele dá para o personagem, que até então era execrado, como seu interesse pelo rapaz, a partir do momento em que se propõe a fazer uma corda para ele. Nessa hora, os papéis se invertem, e o discípulo de Bronco Harry passa a se tornar o mestre. Uma corda pode ter alguns usos, mas no contexto dessa narrativa, ela geralmente é utilizada pelos homens para laçar os animais, impedindo o movimento deles. É nesse sentido que ela também desenvolve um papel crucial nos comportamentos de Phil e Peter. Após ser pego pelo jovem em um momento solitário de prazer sexual, o cowboy muda a forma de agir com ele e começa a fazer uma corda a partir do couro dos animais. É evidente a nova postura que o personagem passa a adotar a partir de então. Phil se torna uma espécie de mestre, instrutor de Peter, assim como Bronco Harry foi para ele. Dessa forma, a corda é, alegoricamente, a tentativa de Phil reprimir Peter, aprisionar o seu comportamento, impedir que ele seja o que ele realmente é, para que seja o que a sociedade espera, isto é, não ser sensível ou delicado. Em uma interpretação mais concreta, o objeto pode funcionar também como uma armadilha literal de Phil, considerando que o cowboy sabe que o pai do jovem se suicidou enforcando-se com uma corda. Ao mesmo tempo, a corda é para Phil mais um dos legados de Bronco Henry, que o ensinou a agir da forma que ele se apresenta para a sociedade. O couro cru, a partir do qual a corda é fabricada, é obtido através dos animais da fazenda e expressa o poder que Phil exerce sobre a propriedade e sobre todos que nela permanecem. Objetivamente, o material não é importante para ele. Na verdade, como é dito pela cozinheira da casa, o fim último são as chamas. Ainda assim, seria impensável para qualquer um naquele espaço vender as peças. Todos, exceto Rose. Quando a mulher do irmão toma essa decisão, ela golpeia diretamente o poder opressivo que o cunhado exerce na propriedade e, por consequência, atinge também sua masculinidade. O objeto é, afinal, a virilidade avassaladora que passa por cima de qualquer coisa para se afirmar. É o poder pelo poder. As luvas também são um importante elemento para entender a objetificação da masculinidade no filme. Enquanto Peter se permite usar os acessórios, enquanto corta o couro do animal doente que encontra nas montanhas, Phil se recusa a calçar as luvas e é através dessa fraqueza, que ele ironicamente vê como uma demonstração de força, que o personagem de Cumberbatch e o ideal de masculinidade que ele representa são vencidos duplamente. Da primeira vez, por Rose, que recebe justamente um par de luvas de presente dos indígenas após doar o couro que Phil guardava apenas para queimar. E, da segunda vez, em uma derrota fatal, o personagem morre ao contrair antraz depois de manipular o couro contaminado sem a proteção. Também não deixa de ser irônico que alguém que sempre usou um escudo para esconder o que era, morra desprotegido, justamente em sua vulnerabilidade masculina. Na cena em que o destino de Phil é selado, ele e Peter conversam tanto verbalmente como através de gestos. Em determinado momento, o personagem mais novo enrola um cigarro e dá uma tragada, ainda que para o público, até o momento, ele nunca tenha fumado. Na sequência, ele passa para Phil. Em um primeiro momento, podemos inferir que o cigarro é apenas mais uma forma de dizer que o personagem começa a se parecer com seu mestre, mas, aliado à tensão sexual que paira sobre a cena, podemos dizer também que, narrativamente,
é a representação de um beijo entre eles. Indo um pouco além, esse beijo age como um beijo de traição, lembrando de Judas com Jesus Cristo, afinal o destino de Phil já estava traçado, apesar dele não ter o conhecimento disso. Ataque dos Cães apresenta um western moderno em um oeste não tão velho em que as batalhas travadas não são entre xerifes e ladrões, mas entre a própria existência dos personagens. Nesse embate, a relação entre Phil e o filho de Rose é tensionada por duas formas de enxergar e interagir com o mundo. Ao trabalhar a interação dos dois, a própria ligação entre Phil e Bronco Henry é revisada, questionando papéis sociais de homem e mulher definidos pela sociedade. Cumberbatch não é plenamente feliz, ou talvez nada feliz, e também não deixa que ninguém o seja. Do outro lado, há Peter, que apesar de toda a humilhação, tenta encontrar a própria felicidade e tenta trazê-la também para aqueles que amam. Após o estranhamento inicial, contudo, os personagens apresentam pontos de convergência. Ambos veem o mundo de uma forma diferente dos demais, como o cachorro latindo na colina insinua, mas é a forma de se expressar que modifica a sua interação com os seus semelhantes. Em dado momento, Peter questiona se muitos bezerros são mortos pelos lobos e é impossível não relacionar essa pergunta às duas personalidades. A masculinidade de Phil foi morta pela de Bronco, impondo uma versão padronizada e menos autêntica, e ele, por sua vez, tenta fazer o mesmo com o enteado de George. No entanto, o jovem resiste à homogeneização proposta pelo tradicionalismo. Apesar de aparentemente frágil, o personagem mostra que não é indefeso. Uma representação disto está no uso de coelhos em duas situações. Em um primeiro momento, o animal é morto por Peter para ser dissecado, e em outro, fica preso embaixo de toras de madeira. É dito que ele precisa ser corajoso enquanto é ajudado pelos dois personagens. Assim como o animal, Peter é visto como frágil, mas não é indefeso e age quando possui um propósito, seja pelo conhecimento em medicina, seja para proteger aqueles que amam. Ao final do filme, o tradicionalismo é vencido, pelo menos para aquele pequeno grupo. A satisfação de Rose em ter uma vida menos instável com as recorrentes humilhações é notada por Peter, que parece sentir algum orgulho, mas também uma melancolia. De fato, o destino do personagem de Cumberbatch é passível de pena, apesar de suas ações terríveis. No entanto, essa parece ser a segunda morte do personagem. A primeira se dá quando ele abre mão de sua autenticidade. É em sua morte que ele finalmente é liberto do ataque dos cães que permearam a sua existência.